Bruno, tudo bem com você? Seja bem-vindo, né, a essa aula deste componente maravilhoso, incrível, que nos ensina, né, como sermos seres sociáveis e sociais. Esse componente maravilhoso que é um dos melhores, né, ou a melhor disciplina, né, a disciplina de História. Eu sou a professora Júlia Nascimento e serei responsável por levá-lo nesse caminho lindo que é o caminho do conhecimento histórico. Vamos então descobrir qual vai ser a aula de hoje? Vamos ao objeto de conhecimento. Nosso objeto de conhecimento da aula 28 se trata da política de extermínio do indígena durante o Império. Mas, de forma detalhada, vamos falar sobre as conquistas das etnias indígenas no Brasil e na Amazônia. Esse é o momento, então, que você separa o seu material, o seu caderno, sua caneta, sua lapiseira, enfim, se concentra para tomar nota, né? Quando a gente fala de política indigenista, estamos falando muito de povos originários, povos que fazem parte do nosso cotidiano, né? Principalmente no nosso país, principalmente na nossa região. Então, vamos prestar bastante atenção à aula, né? Vamos anotar os pontos importantes e vamos começar. Vamos à aula. Então, gente, hoje vamos falar, né, sobre os direitos adquiridos e tudo mais, o que vai ser bastante positivo, né, quando a gente fala de política indigenista, a gente está falando de conquistas, né, contudo, antes de conseguir compreender a importância do que já foi conseguido, vamos relembrar historicamente a necessidade, né, de adquirir esses direitos, certo? Vamos então relembrar que quando os europeus chegaram em 1500, né, adotaram uma política ali de extermínio, né? Ah, professora, mas a princípio não houve, né, esse ataque maciço aos povos indígenas, né? Havia o escambo, havia aquela troca ali, né? Aquela relação comercial, vamos dizer assim, não é? Mas posteriormente foi apenas o europeu conseguir iniciar o processo administrativo no país, né? Buscando a exploração, né? A partir dali o que conseguiriam fazer para comercializar ali na Europa, que passaram a ver os povos originários, né, os povos indígenas, como mão de obra. E a partir dali, sim, começa a política de extermínio, né? Essa política de exploração, essa política que eles vão chamar de civilizatórias, né? Porque, entre aspas, a ideia de civilização ou de civilidade é trazer muito aquela ideia eurocêntrica de padrão, né, de organização social, política, né? Vamos relembrar que nossos povos originários do Brasil, que na época eram milhões, né, e foram reduzidos a milhares, ou seja, né, houve um extermínio muito grande aqui na nossa região, né, aqui no nosso país, eles tinham sua organização social, eles tinham sua organização política, suas regras, eles tinham suas formas de guerrear, né, eles tinham sua alimentação, forma de levar essa alimentação, que era diferente, né? Mas por ser bem diferente do padrão europeu, passa a ser visto como algo não civilizado, né? Então percebam aí essa visão que a gente tem, e eu falo a gente de uma forma geral porque recebemos uma educação que teve uma base europeia, né? Isso faz com que a gente enxergue e tem algumas situações ali que nos levem a enxergar pelo prisma europeu, né? Pela visão europeia. Nossos livros didáticos, por exemplo, trazem às vezes, né, uma visão bem eurocêntrica desses aspectos. Tanto é que usamos, né, durante anos o termo descobrimento do Brasil, descoberta do Brasil, sendo que nós fomos os povos invadidos, né, colonizados, conquistados, né, e utilizamos esse tipo de linguagem. Enfim, o indígena ele foi usado como mão de obra e não foi respeitado em diversos níveis. A gente costuma falar sobre a questão da violência física, né, mesmo porque passaram ali a enfrentar fisicamente, né, os europeus para defender sua terra, seu território, passaram ali a ter que conviver com doenças que seu corpo não era adaptado, né, milhares de indígenas morreram de gripe, né, uma doença trazida pelo europeu. Então você percebe que a gente está falando de questões físicas, mas que essa violência ela vai além, no sentido de aculturação, por exemplo, né? Você imagina
Agora vou falar com você, estudante. Você que tem a sua língua, tem seus hábitos, tem sua região onde você nasceu, tem a casa que você nasceu, aonde você cresceu, e de repente aquilo dali se torna um aspecto que é seu, que te torna quem você é. E de repente alguém te tira desse espaço, te colocando em outro espaço junto com outras pessoas diferentes de você, né, e quer criar um padrão de vida para você como se você não soubesse uma outra língua ou uma outra forma de se organizar e administrar seu tempo. É isso que vai acontecer com os povos indígenas, né? No período colonial, por exemplo, a gente vai ter a ideia territorial ali, né, que é tomada dos povos indígenas e entregue aos capitães, né, ali, donatários, né? E eles vão ter a ideia da guerra justa, ou seja, você pode atacar povos indígenas e capturá-los para trabalhar para você, né? A não ser, se dando uma justificativa a isso, né? Que se você for atacado, você pode ir lá e capturá-los, né? Tinha a questão dos jesuítas ali, né? Que vieram para proteger, né? O que também vai ser um processo de aculturação, porque imagina, né? Os povos jesuítas ali, da Companhia de Jesus, que eram povos que vieram da Europa, católicos, né? Que vieram para implementar o catolicismo, vão passar por cima de qualquer ideia de sagrado ou ideia de religiosidade desses povos, né? Agregando não, né? Tirando a força, qualquer crença que eles tinham, né, para incutir a crença europeia de divindade, ideia de divindade, né, colocando-os aí em aldeamentos em que eles estavam juntos com outros povos e tratando como se fosse um povo só, o índio, né, que a gente inclusive tem tentado não trazer mais esse termo, né, um termo que tem entrado em desuso justamente por trazer essa ideia de que era o mesmo povo e que não tinham suas variações, ou seja, mais uma vez a gente vê que foram povos que tiveram, né, a sua particularidade, né, o seu pertencimento desrespeitados, né? Tivemos no período imperial algumas leis, né? A gente vai focar aqui na questão da Lei de Terras de 1850, por exemplo, né, aonde mais uma vez o indígena lhe é retirado o direito de estar no seu território. Porque a partir do momento em que a Lei de Terras foi implementada, né, foi o Estado, mais uma vez, utilizando a terra, né, em seu benefício, dizendo que as terras todas pertencem ao Estado, pertencem ao governo. Você não tem mais o direito de ir lá e se apropriar daquela terra para a produção, né? Então, a partir dali, mais uma vez, os povos indígenas saíram em desvantagem. Por quê? Porque quem tinha acesso à compra daquela terra era a elite branca brasileira. Né? Então você vai percebendo que no decorrer dos anos e no decorrer dos períodos, né, porque a gente vai falar do Brasil republicano, mas o Brasil colonial, o Brasil imperial, ele adotou uma política de extermínio, mas não só físico, né, de um extermínio cultural, certo? Então a gente tem que perceber, a gente, né, que está pensando essa história de hoje, nós temos que enxergá-la de uma forma crítica, que é o que eu geralmente peço nas minhas aulas, né? Enxerguem de uma forma crítica, percebendo que de muitas formas o indígena passa por essas violências, né? E continua passando. Então, primeiramente, nessa aula, vamos abrir nossa mente de que direitos podem ser tirados, direitos conquistados podem ser tirados, né? Basta uma crise política, econômica, que você vai ver que direitos podem ser retirados e que essas lutas elas se tornam contínuas, principalmente, né, se a gente fala de povos como povos indígenas ou povos negros, ou até direitos de mulheres, né, questões relacionadas não só a etnias, raças, mas também a gêneros, tá bem? Então vamos ter esse pensamento crítico, vamos entender que se essas leis foram conquistadas, a sua importância ela vai além do que essas palavras aqui que eu vou expressar para vocês hoje, né, podem dizer, tá? Então vamos pensar em um nível macro e espero inspirá-los também nessa aula, né, a pesquisar mais sobre políticas indigenistas, né, porque é importante, estamos aí falando da defesa de diversos povos, mesmo que não seja pertencente, mesmo que você não seja pertencente, ou se você for, né, bom também, tá bem? Então vamos à primeira cartela de aula, vamos falar sobre o Brasil republicano. A política integralista,
era uma característica enraizada por todos os setores no objetivo de atingir um projeto de construção de um Estado-nação, né? Essa ideia de integrar, de trazer para próximo. Precisamos lembrar que os povos indígenas, eles não vão ser tratados como alguém, a princípio, né? Como alguém que faz parte socialmente falando, tá? Dessa nação, primeiramente, tá bom? Quando a gente falar, por exemplo, do Diretório dos Índios, que era como era chamado ali, né? A ação do Marquês de Pombal, aqui na região amazônica, né? Aí sim que o povo indígena passa a deixar de ser mão de obra, né, explorados ali, e passam a ser vistos como alguém que irá integrar a sociedade, tá? Só que o processo de aculturação, de desrespeito à soberania e a tradição dos povos originários era tão grande que eles foram proibidos de falar a própria língua, né? Eles tinham que falar a língua portuguesa, eles precisaram ali adotar nomes e sobrenomes, né? Em português, né? Eles tiveram que adotar hábitos do homem branco para poder ser integrados a essa sociedade, ser vistos como alguém, né, como um cidadão, é claro, que não com todos os direitos de um homem branco, né? Mas ser introduzidos ali na sociedade, né? Só que com os hábitos, né, do homem branco, deixando os seus próprios hábitos de lado, né? Aquela situação que eu falei para vocês no começo da aula sobre a questão identitária. Você imagina que até agora tudo que você aprendeu, alguém chega e vai falar assim, ó, tudo que você aprendeu tá errado. O certo é essa cultura aqui. E de repente você tem que aprender algo que não é seu, é esquecer sua história. E isso é uma violência tremenda, certo? Então é importante a gente ter essa noção aí, tá bem? E aí, nessa questão do Diretório dos Índios, é quando eles vão, né, ser introduzidos como um cidadão, mas não um cidadão completo em termos de direito, tá? E, inclusive, as suas casas terão que ter as divisórias ali iguais às casas do homem branco, né? Então, percebam aí, né, que essa questão legislativa, ela vem, só que ela vem repleta de condições, né? E falando de legislação, estamos falando, né, de Brasil republicano, como vimos ainda há pouco no texto, vamos falar da nossa Constituição atual, a Constituição Cidadã, né, a Constituição de 1988. Temos então aqui no nosso texto, né, primeiramente vou chamar a atenção para vocês o nome da Constituição, né, Constituição Cidadã, é como é conhecida a nossa Constituição atual, tá bom, gente? Então, é a Constituição de 1988, tá bem? Perfeito. A Constituição de 88 estabeleceu uma série de disposições específicas. Perceba que estamos falando aqui, né? O que eu acabei de falar para vocês, a questão legal, a questão legislativa, ela vem sempre com essas situações que a gente tem que estar bastante atento, né? Para os povos indígenas, reconhecendo suas terras como de posse permanente e exclusiva deles. Perceba a palavra posse, tá, gente, aqui nesse texto, certo? E garantindo-lhes o direito ao usufruto exclusivo. Ah, professora, mas isso daí é bom, né? Porque aí está dizendo que eles podem exclusivamente fazer uso. Só que o uso da palavra usufruto significa o quê? Que é quando você faz a utilização de algo alheio, algo que não é seu, tá bem? Então eles podem usar, mas as terras, elas podem tomar posse ali, né? Mas as terras não são deles, tá? Vou já mostrar um texto para vocês daqui a pouquinho, tá? De quem são as terras. Então, direito ao usufruto exclusivo, né, das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Além disso, a Constituição assegura o direito dos povos indígenas à preservação de suas línguas, culturas e tradições. Então, percebam aí, ó, que nossa Constituição, né, ela vai garantir aí a preservação de suas línguas, culturas e tradições. Olha a importância, né, do que a Constituição Cidadã estabelece, tá bem? Dando continuidade ao nosso texto, vamos falar então que
Um dos marcos mais importantes, então, vai ser a demarcação de terras indígenas. Lembra que eu falei para vocês que a questão da terra vai se tornar bastante importante, né? Primeiramente, a gente tem que entender que a população indígena, ela vai enxergar a terra como algo da natureza que eles também pertencem. Então, a questão do território, ele vai além de só ser dono de algo, né? Território é da onde eles tiram alimentação, território é onde eles descansam, território é a sua história, é a sua conexão com a natureza, é onde fica o seu sagrado, né? Então, percebam que a conexão do indígena com a terra não é uma questão capitalista de ser dono de algo, é uma questão identitária, é uma questão de pertencimento. Tá? Então, a ideia de demarcação é uma ideia muito necessária, né? Para que se tenha esse direito a acesso àquilo que o pertence e que o identifica, certo? A Constituição estabeleceu que compete à União, ao Estado, tá? Ao governo, demarcar essas terras. Atualmente, o órgão responsável, né, por determinar, por estabelecer, né, essa demarcação vai ser a FUNAI. Tá bom, gente? Que devem ser destinadas à posse permanente e usufruto, olha só de novo a palavra, né? Utilizar algo que é alheio, que não é seu, exclusivo dos povos indígenas. Essas terras são consideradas bens da União, né? Então elas são pertencentes à União sem poder ser vendidas, tá? E são inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis. Não vencem, tá bem? Perfeito, então. Percebemos, então, o que diz a nossa Constituição a respeito, né, dessa ideia aí de não demarcação de terra, né, e direitos conquistados pelos povos indígenas. Vou mostrar para vocês agora um videozinho, tá, falando um pouquinho mais sobre política indigenista. Vamos ao vídeo. Quando falamos do direito indígena, falamos especificamente do artigo 231. Esse artigo, né, da nossa Constituição, ele protege os povos indígenas a partir das suas línguas, tradições, crenças, da sua organização social. O texto desse artigo, ele fala também sobre um direito, né, que os povos indígenas possuem tradicionalmente sobre a terra. Então, você tem uma proteção da terra indígena. Dentro do texto do artigo 231, nós temos as competências da União, né? E uma dessas competências é justamente a demarcação das terras indígenas, que é o quê? A proteção daquele espaço na qual os povos indígenas ocupam tradicionalmente. É importante ressaltar que esse espaço delimitado, né, ele é protegido pela União, mas ele não garante a posse aos povos indígenas. Então, o que isso quer dizer? Aquele espaço, ele é do bem federal, ele não pode ser vendido. Os povos indígenas, eles podem ocupar tradicionalmente aquele espaço para o seu usufruto, usar os recursos hídricos, os recursos da natureza, mas eles não podem vender aquela terra. É importante ressaltar que temos órgãos responsáveis pela defesa desse direito indígena, né, que é a AGU e o Ministério dos Povos Indígenas. Olha aí que legal, né? Olha que importante, nós temos hoje, né, um Ministério dos Povos Indígenas, justamente para defender os interesses e proteger, né, além, é claro, da FUNAI, né, uma das formas, ativamente falando, né, referentes à política de proteção aos povos indígenas, né. Importante salientar essa parte do trecho desse vídeo. Perfeito, dando continuidade então ao nosso texto, vamos falar sobre os aspectos da política indigenista.
Bom, o primeiro aspecto que vamos salientar neste momento será a defesa da sociobiodiversidade e da sustentabilidade ambiental. Olha só a utilização das palavras, né? Sempre chama atenção para vocês sobre a gente compreender a totalidade do que o texto quer dizer, né? Sociobiodiversidade. Olha só a ideia que traz não só uma questão da natureza, mas também da sociedade, né? Da sociabilidade, certo? O segundo aspecto que eu vou salientar para vocês refere-se ao reconhecimento da importância da cultura indígena para o país, né? Quando você demarca aquela terra, daquele povo que tem aquela conexão, né? Que o seu sagrado está presente daquele ambiente, e você dá esse acesso exclusivo e protege, né? Você está dizendo, você está respeitando a soberania daquele povo, né? Você está respeitando ali a sua história, o seu acesso tradicional àquele espaço, certo? Então, esse reconhecimento da importância ele tem que vir de forma palpável também. E o terceiro aspecto será a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nós fazemos parte de um país democrático, né? Portanto, a gente tem que entender que todos devem ter acesso ao seu habitat, né? Todos têm que ter acesso ao que lhes é de direito, certo? Então, né, as políticas indigenistas, elas trazem essa ideia de uma construção de sociedade mais justa, né, e igualitária de acordo com a sua necessidade, tá bem? Perfeito, então. Vamos falar, então, sobre avanços e desafios, né? Aqui ao meu lado, vocês estão vendo, né? Uma imagem do Congresso do Brasil, tá? E uma imagem da aldeia Ipatsé, no Parque Indígena do Xingu. Bom, professora, mas o que tem a ver nessa imagem e tudo mais? Falei para vocês, né, durante essa aula, sobre algumas conquistas, né? Começamos falando sobre a questão da aculturação indígena, da exploração, né, das violências que vai além da física, né? Mas a gente precisa entender que nós fazemos parte de um país onde a política ela tem uma constituição, né? Nós temos aí um conjunto de leis e regras que todos, e aí, né, é uma questão mesmo de todos os grupos, etnias, raças e afins, né, devem cumpri-la. Logo, tudo que é referente à conquista de direito deve estar nesta Constituição. E o grupo responsável pela criação de leis é o que a gente chama de poder legislativo, e onde esse poder legislativo se reúne no Congresso Brasileiro, tá? Então, onde são discutidas as leis que vão garantir esse acesso e a permanência desse direito? Congresso Nacional, certo? E aqui a segunda imagem referindo-se aí a um espaço que foi uma conquista também, né, o Parque Indígena do Xingu, que é um espaço que vai haver diversas etnias ali, né, os grupos eles são separados por suas similaridades culturais, não são idênticos, tá, mas são culturas similares, onde eles conseguem ali, né, é um espaço onde eles conseguem desenvolver a sua cultura, né, utilizando sua própria língua, seus próprios hábitos culturais, certo? Que vai ficar ali no Nordeste Mato-Grossense, fica ali no estado do Mato Grosso, tá? O Parque Indígena do Xingu, bem? Então essas duas imagens, elas vêm justamente para a gente conseguir compreender essa conexão, né, entre as necessidades dos povos indígenas, né, a sua valorização quanto à terra, quanto à cultura, mas que isso também deve ser garantido por lei, tá? Ou seja, a responsabilidade do órgão legislativo. E também nossa, né? Porque afinal, quem elege o poder legislativo somos nós, né? Os cidadãos que têm acesso ao voto, tá bem? Perfeito. Vamos falar agora dos desafios, né? Eu poderia elencar alguns para vocês, como, por exemplo, a questão do garimpo ilegal. O garimpo ilegal, ele vai trazer esse aspecto muito danoso para os povos originários, para os povos indígenas, tá? Porque a sua ação de garimpar ouro, por exemplo, né? De garimpar esses metais, faz com que algumas substâncias, como mercúrio, cianeto, né? Passem não só para a terra, mas também para as águas, né? Então isso vai atrapalhar o processo de caça, de pesca dos povos indígenas, né? Atrapalha seu processo de subsistência, certo?
a questão do garimpo ilegal também está associada à malária, né, a doença como a malária, porque eles fazem muitos buracos no solo, né, eles acabam tendo como consequência ali, né, queimadas, né, devastação ali, né, das árvores. Isso faz com que haja uma mudança, né, ali de estrutura. Então faz com que nessas poças de água, nessa mudança, né, estrutural, ali alguns insetos, né, que vão passar a malária fiquem bastante agitados e vão para áreas urbanas, né? Então você percebe aí, né, um aspecto bem desafiador, tá bom? Dessas regiões. Teremos também a tese do marco temporal, né, mais uma vez algo referente às terras que atrapalham ali a necessidade de demarcação, né? Lembrando que na utilização das terras pelos povos indígenas é bom para a biodiversidade também, né, para a sustentabilidade, porque já ficou evidente, né, já fizeram estudos que indicam a eficácia de manter a vegetação nativa, né, pelos povos originários, porque o seu conhecimento faz com que, mesmo utilizando o solo para subsistência, né, para sobrevivência ali, eles conseguem manter a vegetação nativa, né, com o seu conhecimento ancestral e tradicional. Então você percebe que é algo que traz um processo bem positivo para a sustentabilidade, né, e para a biodiversidade brasileiros, certo? Outro desafio uma coisa que vem sendo pedida há bastante tempo é a criação de uma universidade indígena, né? Você percebe que quando a gente fala de cultura indígena, por mais que a gente saiba, né, estude e pense sobre essas populações, são povos muito diversos e que, se formos parar para pensar, continuam sendo forçados à cultura branca. O processo da instituição universitária é um deles, né? Então, o argumento utilizado são condições financeiras, né, a questão da cultura, tá bom? Então, tudo isso vão ser aspectos que fazem com que a universidade indígena seja necessária, mesmo porque estamos falando de povos que têm suas tradições, né? Então, uma universidade onde se respeite a história, cultura e tradições e que isso seja ensinado, né, nesse espaço, que seria um espaço que não seria necessário um deslocamento tão grande, né, ajudaria em muitos aspectos, né? Mas desafios nós temos também na questão da violência e do preconceito, né? Por mais que estejamos em um século em que a tecnologia cada vez mais avança e que nós temos acesso a diversas informações, às vezes pode haver de a gente não estar direcionando os esforços, né, de conhecimento para essas áreas, e algumas situações permanecem, como a questão desses preconceitos ligados a características indígenas, né? Porque se um indígena, se alguém de alguma etnia é visto com roupas consideradas roupas do homem branco, né, ou roupas ocidentais ali, né, ou fazendo utilização dessas tecnologias, sempre se questiona a identidade, né? Ah, mas será que é mesmo indígena? Está fazendo uso de celular, enfim, né? Então isso demonstra aí como a gente tem uma visão muito superficial do que é um processo identitário, o que é um processo cultural de fato, né? E todos esses aspectos, eles vão gerar violência, né? Principalmente a questão da terra. Falei para vocês sobre a questão dos garimpeiros, né? Garimpo ilegal. Se um povo indígena vai lutar por aquela terra, podem acabar sendo assassinados, né? Já tem essa questão da doença, como eu dei exemplo para vocês da malária, né? E até mesmo essa questão do garimpo ilegal e da demarcação de terra e de ser contra, né, esse marco temporal aí, a questão dos povos que estão isolados, né? Não violar esse isolamento é o ideal, justamente porque eles precisam ali, né, manter esse isolamento para continuar sobrevivendo, né? Nós temos povos indígenas no Brasil que nunca tiveram contato com o homem branco, e assim que deve ser, para respeitar a sua cultura, né, manter suas tradições. Enfim, elenquei alguns desafios para vocês, mas é bom que a gente saliente que os avanços nas leis, né, foram muito positivos e que devem continuar existindo e continuar avançando. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que a gente possa refletir enquanto sociedade um pouquinho mais sobre esses aspectos indígenas, tá bem? Então é isso, até a próxima aula, tchau, tchau.